Povo Maranata, eu começo aqui a segunda parte desse vídeo, que também levará 40 minutos, mas que vai trazer a expressão exata do que Deus quer falar com os céticos dos tempos modernos. Eu comecei falando do cético Natanael, que quando ouviu Filipe falar, encontramos a quem Moisés e os profetas falaram na sua lei, nas suas profecias, acerca do Messias, acerca do Cristo, acerca do ungido. Natanael, ao ouvir dizer que ele era de Nazaré, descreu. E eu comecei a explicar no primeiro vídeo que esse ceticismo é tamanho hoje, na raça humana. Existe 7 bilhões de Natanaéis dos tempos modernos, que são céticos pela aparência, na sua grande maioria. Olhando eles para nós, sem beleza, sem mosura, sem status na sociedade, logo descrer que somos corpo de Cristo, mente de Cristo, a serviço do reino de Deus, para Deus. Eu quero dizer para vocês que, na verdade, na realidade, Jesus não vinha de Nazaré, nem de Belém. Ele vinha do céu. Tinha existido pela eternidade com Deus, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Se você não consegue entender isso no seu conceito de salvação, logo você sempre estará limitado. Jesus não foi um ser criado, não foi um revolucionário social que morreu por causa de sua ousadia. Ele foi um Deus vivo, encarnado na pessoa de Jesus Cristo e crucificado para salvar o homem. Observe comigo como Filipe lidou com o preconceito de Natanael. Filipe não discutiu, não argumentou, nem racionalizou. Ele apenas fez o que aprendeu com o seu mestre. Ele disse: vem e vê. Este sempre foi o maior argumento em favor do cristianismo. Discussões teológicas bem elaboradas podem não passar de retórica oca. Agora, vem e vê é o evangelho que, saindo do papel, se torna vida. É a teoria feita prática. É o argumento feito fato. E contra fatos não há argumentos. O chamado de Natanael nos ensina também a grande lição de que Jesus nunca buscou pessoas sem dúvidas, interrogações e questionamentos. Portanto, se você, neste momento, está ouvindo o meu áudio, assistindo o meu vídeo, com dúvidas, você é uma das pessoas que Jesus está buscando, porque não abriu o coração para Ele. Vem a mim e vê o Jesus que lhe apresento. Tenho vários canais no YouTube. Arrebatamento por Ricardo Luiz. E um canal chamado Ricardo Luiz. Assista meus vídeos. Assista o Jesus que lhe apresento.
Vem ver o segundo ato do drama do chamado de Natanael. É a bênção a ele prometida. Pois quando Jesus chama, ele abençoa. Ele sempre tira da vida o que está sobrando e acrescenta o que está faltando. Ele nunca chama um filho para deixá-lo abandonado por aí. Um dia chamou Abraão para sair de sua terra, rumo à terra que o Senhor lhe mostraria. Mas ao mesmo tempo que o chamou, o abençoou em todas as áreas de sua vida. Agora veja o que diz o texto que quero ler para você em João capítulo 1, verso 47. Referindo-se à bênção ortogada a Natanael. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus viu Natanael aproximar-se. Aqui está a figura do pai que viu o filho pródigo aproximar-se, sujo, imundo e cheirando a porco. Jesus disse: eis um verdadeiro israelita. Para entender isso, precisamos tirar a luz do Velho Testamento. O primeiro israelita foi Jacó, depois que Deus lhe mudou o nome. Jacó queria dizer usurpador, enganador, mentiroso, falsário. Mas a diferença do velho Jacó em Natanael, não há dolo. Seu passado está completamente apagado. Suas raízes foram esquecidas. Sua história começou de novo. Esta é uma das coisas maravilhosas que o Evangelho tem. Não importa quem foi você, nem como você viveu quando não conhecia a Cristo. Sua vida começa quando você entrega o coração a Jesus. Será que eu me faço entender? Neste momento você pode ter todo o seu passado apagado pela graça de Jesus. Agora dobrem a atenção no que eu vou vos falar. Responda-me uma pergunta. Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Presta bem atenção. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Raciocina comigo. Responda-me essa pergunta. Quando Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ele estava apenas reconhecendo o que Natanael era? Ou estava descrevendo o que, pela sua graça, poderia chegar a ser? Pensemos um pouco em Pedro. Quando Jesus disse: tu és Pedro, um pedaço de rocha, tinha Pedro algo de rocha? Não. Claro que não. Tanto assim que pouco depois negou seu mestre. Mas Jesus estava descrevendo o que Pedro, pela graça divina, poderia chegar a ser. Este também poderia ser o seu caso. Quantas e quantas vezes eu, Ricardo Luiz, já falei para muitos: tu és bênção, tu és arrebatado,
tu estarás com toda a tua família no paraíso. Tu e a tua casa será salvo. Isso é o que o Espírito Santo de Deus espera fazer você ser até o fim. Por isso, tanta mensagem diária, tanta nutrição diária, tanta devoção diária que chegam até você da minha parte, porque me propus ser um instrumento de Deus, um arauto do Rei, um atalaia do Senhor, um dispenseiro da dispensa de Deus, para nutri-los, fortalecê-los, robustecê-los, impulsioná-los a ser o que o Espírito Santo quer que você seja, o que Jesus quer que você seja, o que o Pai quer que você seja, o que Deus quer que você seja. Este também poderia ser o caso de Natanael. Em outras palavras, Natanael, neste momento, você pode não ser grande coisa, mas em meu nome você crescerá e chegará um momento em que seu caráter será semelhante ao meu. Não é maravilhoso? Eu moldá-lo a meu caráter? Esta é a maior bênção que o ser humano pode receber. Observe comigo novamente o verso. Neste verso, apresenta-se uma pergunta tola de Natanael. Senhor, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Na realidade, Deus viu Natanael antes dele nascer, desde o ventre da sua mãe. Quando Deus conhece tudo. Como Deus conhece tudo. Às vezes, quando as sombras desta vida nos envolvem, quando tudo dá errado e nos sentimos sozinhos, a tendência humana é pensar: Deus me abandonou, Ele se esqueceu de mim, Ele ignora o que está acontecendo comigo. Mas isso não é verdade. Deus conhece você desde o momento de sua concepção. E o melhor de tudo é que Ele tem um plano extraordinário para a sua vida. Mas você precisa cair aos pés de Jesus, como Natanael, e exclamar: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Perceba estes dois conceitos que vão juntos: Filho de Deus e Rei. Enquanto Natanael não reconhecia Jesus como Filho de Deus, por que iria adorá-lo? No momento em que reconheceu a natureza divina do Filho, imediatamente o aceitou. Também como Rei. Jesus é o Rei da minha vida. Jesus é o Rei da tua vida. Bom, eu espero que seja. Jesus é o Rei da tua vida? Aliás, pense antes de responder. Porque Rei reina. E por que um Rei reina? Você sabe me responder? Jesus reina absoluto e soberano sobre nossas vidas. Bom, teoricamente assim tem que ser. Com a tua. Com a minha é. É com a tua? Jesus tem reinado soberanamente na tua vida? Espero que sim. Ele é Deus e Rei. Tem que ser adorado e tem que governar sobre nossas vidas. Pensemos um pouco sobre o drama dos chamados de Natanael.
Pensemos um pouco sobre a promessa também oferecida a Natanael. Veja que começa a promessa de Jesus, porque te disse: vi-te debaixo da figueira. Você acredita? Pois maiores causas do que essas verás. Maiores coisas do que essa verás. Aqui, Jesus está falando do mundo ilimitado de suas promessas. Coisas maiores. Nunca o cristão alcança o suficiente. Jesus sempre tem coisas maiores, coisas que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, coisas infinitas, imensuráveis, indescritíveis. Depois Jesus acrescenta: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Promessas, promessas, promessas inefáveis. Eu, Ricardo Luiz, concluo dizendo aos céticos, aos Natanaéis dos tempos modernos: seja como Filipe, que atendeu ao chamado de pronto e creu. E além de crer, passou a usar um jargão. Achei a quem as escrituras, Moisés, os profetas e os discípulos falara: Jesus Cristo. Vem e vê. Deixa de ser cético. Vem e vê. Seja Filipe dos tempos modernos, ou dos Natanaéis dos tempos modernos, podem ou não optar por vir e ver o que o Filipe tem a mostrar. Quem vos fala? Ricardo Luiz, Filipe dos tempos modernos. Eu estou aqui na rua evangelizando as pessoas comendo, bebendo, dançando música secular. Uns dançam funk, outros músicas pop internacional, outros lá na frente sertanejo, tem as tribos do forró e assim vai. Pagode, né? Escola de samba. Mas eu estava aqui meditando no que Deus me deu essa madrugada para vocês, em que eu postei em 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Presta bem atenção. Essa minha última trajetória com Deus, esses últimos 3 anos, 2017, 2018, 2019, maciçamente, Deus me deixou bem claro a importância de conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, registrar o máximo que puder no seu coração, na sua mente, no seu psique, no seu entendimento. Entender que a Bíblia é a autobiografia de Deus. Ela fala do nosso Deus no passado, no presente e no futuro, no eterno passado e no eterno futuro. Ela fala do seu amor, do seu caráter, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, dos seus conceitos, dos seus desígnios, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua criação, da sua salvação, da sua redenção, do seu arrebatamento. Ela fala qual é o plano de salvação para os perdidos, qual é o plano de salvação para aqueles que estão desesperançosos, desanimados, frustrados, prostrados, para baixo. A Bíblia traz ensinamento de tudo. Todos os complexos da vida têm resposta na Bíblia.
Nós temos um potencial na mão incrível, que é o próprio Deus falando de eternidade em eternidade. A Bíblia me instrui que há uma diferença enorme entre o céu e o mundo. A Bíblia me instrui que eu devo amar os valores do céu e odiar os valores do mundo. Os valores do céu me arrebata para o céu, os valores do mundo arrebata a humanidade para o mundo das trevas, o mundo da escuridão, que queima, arde. A Bíblia me instrui a viver uma vida regrada, de jejum, de oração, de adoração, de busca constante pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, de louvor, de discipulado, de ganhos de almas, resgate de almas. Então, pense nisso, pense em nome de Jesus. E tem outra coisa que o Ricardo Luiz gostaria de falar. Eu entendo perfeitamente, à luz das Escrituras, que o maior desejo de Deus é salvar a minha alma, a minha família, a tua alma, a tua família, a alma dos maranatas, da família dos maranata, a alma dos perdidos e a família dos perdidos. E Ele só pode usar a mim e a você. Não agrada ao Senhor ter que abrir os céus e mostrar a sua face e dizer: me aceite, me ame. Não agrada ao Senhor, porque isso não ia adiantar. Não adiantou com o povo de Moisés. Não vai adiantar. E ele teria que estar pregando toda a discussão. E o povo... Mas passado uma semana está todo mundo... Não é dessa forma. É usando a mim e a você. Dia após dia, gradativamente. Mês após mês, ano após ano. Vai conseguir angariar um punhado de gente. Descobrir verdadeiros adoradores é tarefa difícil. E é para poucos, hein? Mas felizes são os que se propõem a descobrir verdadeiros adoradores. É tarefa para poucos, mas o galardão é enorme. O galardão é gigantesco. O galardão é para poucos, essa tarefa. Suas palavras são duras e pesadas. Quase ninguém as quer ouvir. Mas os que ouvem e as põem em prática é um bem-aventurado. E eu procuro ser esse, bem-aventurado. Eu procuro ser esse. E todos os dias procuro lapidar pedras brutas a fim de torná-las pedras preciosas. Afinar instrumentos potencialmente bons para louvores, afiná-los para que o som saia com clareza. Eu procuro botar a mão no arado, arar a terra, preparar a terra para o plantio, plantar sementes da boa palavra, regá-la com a água do Espírito Santo, adubá-la, podá-la e colher fruto delas. Eu pretendo me manter com a mão no barro, formando ele para vaso de honra. Eu pretendo ser boca de Deus na terra, a fim de ganhar para Deus as almas que Ele quer ganhar e agradá-lo de todo o seu coração e fazer Ele compreender. Valeu a pena ter pegado seu único filho
e esmagado conosco, moído conosco, prensado conosco, castigado conosco, para a salvação de muitos que Ele quer salvar. Ricardo Luiz. Povo lindo de Deus, presta bem atenção no que tenho para vos falar. Se você observar o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 13 e 14, você observa ali porque Deus criou o homem para seu louvor. E qual a importância que o louvor tem que ter em nossas vidas. Leia comigo um trecho de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, e aprenda algo maravilhoso no louvor para a tua vida. Vamos lá. E aconteceu o quê? Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam e louvavam para fazerem ouvir uma só voz, um coral, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbalos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem. Alguém aí está guardando alguma nuvem? Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Alguém está procurando aí flutuar até a nuvem? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Gente, esse texto apresenta um acontecimento solene e importante, pois trata a respeito de um momento maravilhoso durante a criação do Templo de Salomão. Quando Davi reinou sobre Israel, foi usado pelo Senhor para livrar Israel de todos os seus inimigos. Davi intentou construir um templo para que Deus repousasse nele e estivesse no meio do povo. Mas o Senhor disse que quem seria usado para fazer isso seria aquele que viria após Davi, seu filho Salomão. Salomão significa paz. Salomão então constrói o templo e traz a Arca do Concerto. Ela lembrava o povo daquilo que Deus havia feito a seus pais, desde a saída do Egito até a chegada à Terra Prometida. Davi já havia morrido e passado o reino, e todo o roteiro da construção do templo para Salomão, seu filho, foi designado. Salomão constrói e traz finalmente a Arca do Concerto para o seu lugar. Foi colocada no santuário, na parte que estava separada para ela, chamada Santidade Santidade das Santidades, Santo dos Santos. Ou então chamado de Lugar Santíssimo. Tinha 3 nomes: Santidade das Santidades, Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. O povo estava alegre, sacrificando ao Senhor. Na arca só havia as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez concerto com Israel. O templo estava pronto, a arca estava presente. A presença da arca é algo significativo. Nós sabemos que naquilo que Davi alcançou no projeto de Deus, ele tipifica o Senhor Jesus, como da mesma forma Salomão tipifica o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus pela primeira vez no dia do Pentecoste. Assim como Davi eliminou os inimigos de Israel, Jesus também venceu tudo e todos pela sua morte e ressurreição. Tragada foi a morte na vitória, e deu a todos os que quisessem o livramento de tudo o que é contrário, de tudo
que se mostra como inimigo das vossas almas, pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, quando morre, ressuscita e é recebido nos céus, enviando aquele a qual havia prometido. Jesus envia o seu próprio Espírito Santo. Davi deixa Salomão, deixa a paz. Jesus deixa a paz, a minha paz vos deixo. O Espírito Santo, representado por Salomão, é aquele que edifica, que realiza a obra de Deus, o templo, na vida do homem. A revelação é a planta do templo, a madeira, o homem trazido de fora de Israel, as pedras preciosas, o ouro e a prata, o cobre, as operações da Trindade nessa obra de edificação pelo homem. São abundantes e podem ser aumentadas a cada dia, conforme a vontade do Espírito Santo, conforme Davi orientou a Salomão. A arca ficava dentro de um lugar, o Santíssimo, atrás do véu, onde só o sacerdote podia entrar. Ela foi trazida por Salomão para dentro do templo, depois que estava pronto. É o Espírito Santo quem insere a obra no coração do homem. É o Espírito Santo que vai trazer para dentro do templo de Deus o homem, a madeira, a pedra preciosa, para a glória. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Só os sacerdotes vão poder entrar no Santo dos Santos, na redenção. Eu sou sacerdote de Deus, porta-voz dos homens para com Deus. Desde a morte de Jesus, a separação foi rasgada e o homem pode entrar a qualquer momento diante do Pai, sem necessidade de um intermediador, pois cada homem foi resgatado pelo sangue de Jesus para ser reis e sacerdotes de Cristo. E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes. Lembra disso, Apocalipse? Então podemos dizer que a arca está presente em nosso meio, porque para a igreja ela representa a obra do Espírito Santo. Onde que eu quero chegar com isso? Presta bem atenção. Vocês precisam entender que são sacerdotes e que tem que, dentro do templo, observar a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da salvação, a arca da redenção e louvar o Senhor, louvar, adorá-lo, porque o Espírito Santo, por meio desta obra, vai te transformar de glória em glória e te fazer entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, para toda a eternidade. Amém.